Olá, amores! Sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia. Hoje iremos tratar sobre o filo Platelmintos, que são vermes que possuem o corpo achatado e de forma extremamente alongada. Os vermes platelmintos, eles têm um formato de fita. E suas principais características são, primeiramente, que eles podem viver de vida livre ou parasitas, são considerados animais aquáticos e terrestres e apresentam diversos tamanhos variados, chegando a medir milímetros ou a metros, tá? Tem como principal representante os platelmintos as planárias. Vocês vão muito ouvir sobre as planárias, equistossomos e as solitárias, e surgem principalmente nesse filo o sistema excretor. Então, o sistema excretor é um sistema específico que há um surgimento no filo platelminto. Então, a evidência evolutiva dos platelmintos é o aparecimento do sistema excretor, que a gente vai conhecer mais adiante, tá? A gente vai estudar agora, basicamente, sobre as características gerais do sistema digestório dos platelmintos. E aqui na imagem representa uma planária com o sistema digestório incompleto, com a presença de boca. Essa boca deles seria basicamente essa cavidade gastrovascular, possui uma digestão tanto extra como intracelular, ou seja, fora e dentro da célula, e o mais interessante é que eles possuem tecidos, e a gente vai conhecer aprofundado um pouco mais sobre isso. Agora, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre esse tipo de digestão. Como eu falei para vocês, eles apresentam uma forma intra e extracelular, lembrando que as tênias, que são exemplo das planárias, não possuem o tubo digestivo. Nessa imagem dá para a gente visualizar melhor onde é que está presente a boca, né, das planárias, ou seja, com um sistema digestivo totalmente incompleto. Agora chegou a hora de a gente conhecer um pouco sobre o sistema excretor. O que seria excreta? Eliminação. Então, a eliminação das planárias seriam por meio das células flâmulas, tá? E o sistema nervoso das planárias a gente considera como ganglionar. A gente tem uma imagem dessas células flâmulas, que é onde é liberado, tá, a excreção. Lembrando que a excreção dos platelmintos se chama amônia. Não esqueçam disso. Mais uma vez, a excreção dos platelmintos, que tem como principal representante as planárias, é realizado por meio de células flâmulas. Nessas imagens dá para vocês visualizarem bem o polo excretor que é utilizado, tá? E a excreta que é utilizado, como eu já falei para vocês, é a amônia. Então, essa imagem ela está bem visualizada para vocês compreenderem um pouco mais sobre esse tipo de excreção. Agora, a gente vai conhecer a coordenação das planárias. A coordenação das planárias ela possui um sistema nervoso ganglionar, ou seja, com presença de cordões nervosos, tá? Que a gente dá para identificar também nessa imagem a presença de várias ramificações nervosas. Por isso que é chamado de sistema nervoso ganglionar ventral. Agora, a gente vai conhecer basicamente sobre o tipo de simetria. Já estudamos em aulas anteriores sobre a simetria bilateral e radial. O que seria a simetria bilateral? A simetria bilateral é uma simetria que divide o corpo em duas partes iguais. E a simetria radial dos platelmintos permite a divisão dos corpos em várias partes iguais. Aqui na imagem a gente tem dois tipos de simetria representada. No caranguejo, a simetria bilateral, e na outra imagem a gente tem a simetria radial. Vamos conhecer agora um pouco sobre a reprodução dos platelmintos, tendo como principal exemplo as planárias. A reprodução ela pode acontecer por fecundação cruzada, e as planárias são consideradas hermafroditas, ou seja, os dois sexos estão presentes em um único indivíduo. Lembrando que
as planárias são consideradas monóicas, tá? Não esqueçam disso, por favor. Existe também a reprodução assexuada por meio da fragmentação. O que seria a fragmentação? Seria uma autolaceração, ou seja, uma quebra de uma parte da planária em que ela vai se fragmentar, se juntar e dar origem a outra. Percebam na imagem a divisão de várias planárias que vocês podem identificar. Como eu já falei para vocês, a reprodução sexuada das planárias ocorre de forma monóica, ou seja, a presença de sexo, uma fecundação interna, interior dentro do corpo, e o desenvolvimento é considerado indireto. Nessa imagem a gente consegue identificar basicamente todas as classificações de uma reprodução sexuada de uma planária. A gente tem a presença do poro genital, da vagina, do pênis e de vários outros, né, do ouvidos. Outra coisa muito importante, gente, a reprodução assexuada das planárias pode ocorrer por meio da regeneração. As planárias podem perder grande parte do seu corpo e mesmo assim continuar intacta e em desenvolvimento. Ela tem um alto poder de se regenerar e voltar ao seu estado anterior. Eu vou mostrar aqui uma imagem para vocês, de uma planária que possivelmente se perdeu grande parte do seu corpo e automaticamente já fez uma outra reprodução assexuada, voltando ao seu estado normal. Então, essa imagem ela significa muito sobre a reprodução assexuada dos platelmintos. A gente vai conhecer agora a classificação das planárias. É dividida em 3 tipos: tubelárias, trematodas e cestodas. São nomes difíceis, mas dá para a gente compreender. A tubelária a gente conhece como as planárias, a trematodas como os equistossomos e a gente conhece as cestodas como as tênias. Todas elas são parasitas, tá? Algumas delas são parasitas e que causam dano aos seres humanos. A gente vai conhecer detalhado passo a passo. As principais classes da tubelária, a gente tem como principal representante a famosa planária, que eu tanto venho falando desde o início da aula. Eles podem viver de vida livre, são heterotrófos, ou seja, não são capazes de produzir o seu próprio alimento e vivem basicamente em água doce. Então, as planárias, elas são aquáticas, tá? Poucas delas são consideradas terrestres, não esqueçam disso. A gente vai conseguir identificar melhor a classificação de uma tubelária. A gente tem um exemplo de uma planária, que é o representante da classe tubelária. A gente tem a presença do ocelo, que é os olhos, a boca, que é a cavidade, né, que fica na região do fundo da tubelária. A gente tem várias regiões, ventral, dorsal e genital. Todas essas pertencem à classe tubelária. Agora a gente vai conhecer a classe trematoda. Primeiro, principal representante, equistossomo, a doença que causa a barriga d'água, ou também chamada de equistossomose. São altamente parasitas, podem causar danos aos seres humanos e são dioicos, ou seja, possuem sexos separados, tá? Então, a trematodas possui sexos separados, são parasitas e tem como principal representantes o equistossomos. Como eu já falei para vocês, apresentam um pouco de ventosas, né? Realizam trocas gasosas, excretas e absorção de nutrientes pela superfície corpórea. E tem como principal representante o Equistossoma mansoni, que causa a equistossomose, ou seja, a doença do caramujo, né? O que causa basicamente a barriga d'água, que a gente vai conhecer mais adiante, certo? Vamos passar para a gente tentar conhecer um pouco sobre a classe agora chamada de cestoda. Classe cestoda é também conhecida como a classe chamada de tênia ou solitária. É basicamente uma planária, né, em forma de fita, como vocês podem perceber. Também é considerado parasita, ou seja, também causa danos ao meio ambiente. São monóicos, ou seja, apresentam os sexos unidos, né? E o corpo é dividido em
cabeças e proglotes. A gente consegue identificar cada um desses representantes. Temos como principais representantes a Taenia soli e a Saginata. Eles não possuem sistema digestório. Lembra que eu falei para vocês no início que a Taenia não possui sistema digestório, sendo que as planárias possuem sistema digestório incompleto. E a nutrição ela é feita por meio do englobamento de partículas, que chamamos de pinocitose, tá? Realizada por meio de um revestimento corporal. Eu acredito que está dando para vocês compreenderem um pouco. A gente vai conhecer agora as principais doenças. Temos a teníase, que eu acabei de falar para vocês, que tem como principais sintomas, né? Falta de apetite, desnutrição, vômito, cansaço e diarreia. Lembra que eu falei? A teníase causa a cisticercose, ou seja, a doença lá dos ovos contaminados pelo o contato que tem com a carne do boi ou do porco, certo? E o contágio se dá como? Pela ingestão da larva do cisticerco em carnes mal cozidas. Qual é a forma de transmissão? Acabei de falar novamente, vamos revisar. Ingestão de carne de porco ou de boi contaminadas com os ovos, chamado de cisticercos. A cisticercose ocorre também pela ingestão desses ovos, então o homem pode ingerir os ovos deste verme que passa a atuar como hospedeiro intermediário. Então a gente tem a presença do hospedeiro definitivo, que é o boi e o porco, e o homem se torna o hospedeiro intermediário. O tratamento da teníase é mais por meio de uma ajuda de saneamento básico, né? Tratamento de água e esgoto, ter bastante higiene com os alimentos, principalmente com as carnes, né? E inspeção de carnes e abatedouros e açougues. Por que tanto é falado em carnes na doença da teníase? Porque o homem passa a ter contato com a carne do boi ou do porco contaminado. Então, o ciclo de vida da teníase pode ser considerado como hospedeiro intermediário o porco ou o boi, e o definitivo, o homem. Não esqueça, homem, hospedeiro definitivo. Porco e boi, hospedeiro intermediário. Vamos conhecer agora a esquistossomose, que eu acabei de falar para vocês anteriormente, também conhecida como barriga d'água. Quais os principais sintomas da esquistossomose? A anemia e principalmente a inflamação no fígado e no tubo digestório. Por isso, o aumento da barriga. O contágio dessa doença se dá com as larvas cercárias em água contaminada, também chamada como a doença do caramujo. A gente tem um ciclo aqui que ele desenvolve basicamente como essa doença. E a cisticercose, que falei também anteriormente, ou seja, tem imagem aqui de carnes contaminadas que contém as larvas ou ovos contaminados com a tênia, tá? Então, é basicamente isso que eu quero passar para vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Logo após que a gente terminar o filo Nematelmintos, a gente vai fazer a atividade do livro. Eu espero que vocês tenham compreendido. Fique com Deus. Até a próxima aula. Um abraço.